Olá pessoal, espero que todos estejam bem, nós aqui estamos bem, estamos aqui na horta dando mais uma manutençãozinha e vamos aproveitar para conversar com vocês sobre o que nós podemos plantar nesse mês de maio em todas as regiões do Brasil. Para isso nós vamos nos guiar pelo nosso calendário de plantio, onde temos ali várias dicas, né, e orientações para que vocês possam estar fazendo os seus plantios também aí de acordo com o clima da sua região. O nosso calendário nós organizamos conforme as fases da lua, mas todas as plantas que nós mencionamos aqui no mês de maio, vocês podem estar cultivando. Independente de fase da lua, tá pessoal? É que tem quem queira seguir para plantar, tem quem não queira, não tem problema. Nós aqui gostamos de plantar seguindo as fases da lua. E nós começamos o mês de maio sob a vigência da lua cheia, que é a fase da lua mais indicada para fazermos o plantio daquelas plantas cuja parte da planta nós vamos aproveitar, nós vamos consumir, é o que produz acima da terra. Então, toda a parte de folhas, caules, frutos, né? Essas plantas nós podemos estar semeando ou transplantando agora em maio. E nessa lua cheia de maio, nós vamos poder plantar no Brasil inteiro uma boa variedade de hortaliças. Isso porque maio tende a ser aí uma época com um clima fresco, né? Mesmo nas regiões mais quentes, o clima ainda está um pouco mais fresco, está pegando o final da época de chuvas. E nas regiões mais ao sul, né, ou sudeste, realmente começa a esfriar bastante às vezes. Então, todas as brássicas vão muito bem, né? A família das brássicas ali, couve-flor, brócolis, todas as variedades, né, de brócolis, repolhos, tá? As couves chinesas, couve tatsoi, couve kale, são variedades que são oriundas, né, originalmente de locais de clima mais frio e por isso elas vão muito bem nessa época. Também podemos estar plantando as calêndulas, que acho que são uma das poucas flores que vão muito bem no inverno. Também as ervilhas podem estar sendo plantadas no Brasil inteiro e os morangos. Acho que esse é um único mês ou um dos poucos meses que isso acontece, né? De nós termos essas variedades podendo ser cultivadas no Brasil inteiro. E agora falando um pouco das variações de temperatura, no calendário vocês vão ver elas representadas por cores, tá pessoal? Quem está na região sul está representado pela cor azul, quem está na região sudeste, a cor vermelha, e quem está nas regiões mais acima, mais quentes, centro-oeste, norte, nordeste, tem a cor laranja. Então agora em maio, de climas específicos, nós temos, por exemplo, no sul a possibilidade do plantio das favas e também da couve de Bruxelas, né? Eu digo no sul, mas tem algumas regiões do sudeste, locais de serra, onde faz muito mais frio, que também vocês podem estar fazendo esses plantios. Assim como tem locais no sul, como é o nosso caso aqui, que o nosso clima é mais de centro-oeste, então a gente já não consegue plantar. Porque essas são variedades que elas precisam acumular muitas horas de frio para conseguir produzir, certo? Então, se a temperatura tiver só amena, para elas não é o suficiente, então não compensa plantar. E quem está nas regiões mais acima, regiões mais quentes, né, centro-oeste, norte, nordeste, alguns locais do nordeste agora encerrando aí o período das chuvas, né, e vão partir para a época mais de seca. Vocês não podem olhar só para a temperatura, vocês vão ter que olhar também para as plantas que têm aí uma maior resistência, né, a essa falta de água. Lógico que na horta, né, geralmente as plantas de horta nós precisamos irrigar, mas às vezes, né, dependendo da condição do local que você mora, você não tem essa opção. Então, você precisa escolher plantas que sejam mais resistentes a essa falta de água. Então, apesar dessas plantas todas estarem recomendadas para os locais de clima quente, em locais onde esse calor vai ficar acima dos 30 graus, ou onde vai ficar muito seco e você não tiver possibilidade de irrigação, fica já difícil de cultivar as plantas de fruto, porque quanto maior o fruto, mais água a planta precisa para produzir aquele fruto. Então, alternativas para esses locais são o cultivo de ervas, né? As ervas aromáticas, temos algumas que vão muito bem em climas mais quentes, como é o caso
por exemplo, do alecrim. E inclusive aproveito esse momento para responder uma questão da Rosemary que ela deixou no vídeo do Que Plantar no mês passado, falando que sempre compra as mudinhas, né, de alecrim, tomilho, manjericão, planta, mas dali a pouco tempo elas morrem. Normalmente costuma acontecer isso com essas plantas quando há excesso de água, porque geralmente a gente pensa, né, acabei de plantar, preciso regar bastante, aí você vai lá, rega 1, 2 vezes no dia. E essas são plantas que não gostam muito de água. Então, o alecrim, por exemplo, você regar aí umas 2 vezes na semana, tá bom, mas que isso não é necessário. Se você morar num local úmido, onde há muita umidade, é melhor até você plantar ele em vaso do que no chão, tá? Porque ele não tolera muita umidade. Além das ervas, outras plantas que vão relativamente bem num clima mais seco e quente são algumas raízes, né? Então, por exemplo, mandioca, a batata doce também consegue se desenvolver relativamente bem. A cúrcuma também vai bem. O próprio alho, né? No caso, para as regiões mais quentes, aí tem a indicação de cultivo do alho nobre roxo, desde que ele tenha passado por aquele processo de vernalização, que é quando ele passa um bom tempo de câmara fria antes. Eu estava esquecendo já do amendoim, que também é uma planta aí de raiz e pode ser cultivada mesmo em climas mais quentes e um pouco mais secos. Então eu acabei começando de trás para frente e já falei das especificidades aí das regiões mais quentes para o plantio dessas plantas de raízes. Agora vamos falar daquelas gerais, né? Ou seja, quais plantas de raízes nós podemos plantar no Brasil inteiro? E a gente tem várias. Temos as cenouras, nabos, rabanetes, que inclusive crescem bem rapidinho. Também as beterrabas. Sempre lembrando que principalmente para cenouras e beterrabas é importante vocês observarem ali que a variedade que vocês estão escolhendo seja adaptada aí ao clima da região de vocês. E ainda temos a possibilidade de plantar no Brasil inteiro a batata inglesa, porém só em locais onde a temperatura noturna nos próximos 2 a 3 meses não vá ultrapassar os 22 graus, ou seja, não fica mais quente do que 22 graus. Mas também não pode ser locais assim tão frios a ponto de ter geadas, né? Ou o local onde você vai plantar precisa ter aí alguma cobertura, alguma proteção contra as geadas. E eu tô aqui do lado do nosso canteiro de, não só de alfaces, tem outras plantas no meio também, mas prioritariamente aí das nossas alfaces, as nossas folhosas, né? Para aproveitar e comentar com vocês sobre as plantas que vão melhor sendo semeadas ou transplantadas na fase da lua crescente, que é justamente essas plantas onde a parte da planta nós vamos consumir são as folhas. Então, seja para saladas, seja para fazer refogados. Nesse grupo de plantas vão entrar, como eu citei aqui, as alfaces, almeirões, agriões, rúculas, todas as saladas, né? Mas também entram as couves, escarola, também as salsinhas, cebolinhas, hortelã, então temperos, ervas em geral, todas aquelas plantas onde o que nós aproveitamos são as folhas, vão melhor sendo semeadas na lua crescente. Nós temos uma grande variedade podendo ser plantada no Brasil inteiro, mas temos aí algumas especificidades, como por exemplo eu citei, né, os temperos em geral. Mas nós temos o coentro. O coentro ele já precisa de um calorzinho a mais, então ele só vai bem nas regiões mais quentes. E falando de uma especificidade aí dos climas frios, né, é o indicativo de plantio do alho nirá, que no caso vai ser plantado na lua crescente, porque o que nós vamos consumir dele são as folhas. Ele é o conhecido também como alho de folha, né? Então, assim como a gente pica uma cebolinha para utilizar, a gente pica o nirá para usar também. Mas o alho japonês, ele também é conhecido, né? Só que ele precisa também de um pouquinho de frio, então o indicativo de plantio dele é só nas regiões de climas mais frios, né? Ou seja, sul e sudeste, em locais mais frios, podem estar fazendo o plantio do alho nirá. Aproveitando, já que viemos nesse outro canteiro, aqui do lado a gente tem também plantadas umas beterrabas, tem ali ainda uma berinjela que não foi muito para frente e talvez nessa época agora nem vá compensar deixar ela.
Mas também se deixar, depois quando chega a primavera, ela arranca, né? Se desenvolve. E aqui do lado a gente tem, tava falando das ervas, temos um canteirinho só de ervas aqui. Então, algumas já mais estabelecidas, maiores, cebolinha, tem um pouco de nirá também, sálvia. E aqui as mudinhas recém-plantadas pequenas ainda da salsinha, mais algumas cebolinhas também crescendo aqui. E aproveitando que nós estamos falando das folhosas, vou mostrar aqui para vocês também como é que tá o nosso segundo plantio de rúcula, aqui nesse canteiro de isopor. E, inclusive, aproveitar para responder uma questão da Júlia, se não me engano, que perguntou o que a gente coloca na terra para plantar a rúcula. O plantio, a primeira vez que nós preparamos, ele está no vídeo do que plantar em março, se não me engano, nós mostramos lá no vídeo, preparando tudo, junto com vocês. Não lembro bem de cabeça, mas se não me engano foi só esterco mesmo que nós colocamos aqui. Então, o substrato que já tinha no vaso e colocamos mais esterco de gado para dar uma enriquecida. Que sempre lembrando, as plantas, principalmente essas que produzem muitas folhas, né, elas vão necessitar de muito nitrogênio. E o esterco é uma ótima fonte de nitrogênio, tá? Naquela vez nós fizemos todo o preparo, já colhemos aquela rúcula, né? E depois já foi feito um novo plantio, só com a mesma terra, sem fazer uma nova adubação. E outra questão que fizeram sobre esse nosso vaso aqui, alguém perguntou sobre essa garrafa PET que tem aqui, não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas eu lembro que alguém perguntou se ela tinha alguma função, e tem sim, é porque esse é um vaso que a gente não precisa irrigar por cima, né? Ele é um vaso que tem um reservatório de água embaixo e a gente irriga por aqui. E já temos no canal, acho que uns anos atrás aí, o vídeo onde a gente mostra fazendo esse vaso. Eu vou deixar no card final para vocês, quem quiser assistir, né? Essa aqui é uma técnica chamada wicking bed, que é por capilaridade, uma irrigação por capilaridade. É bem interessante para conhecer, algo diferente, quem não conhece ainda. E eu quero aproveitar esse gancho, já que a gente acabou de falar sobre ter feito um novo plantio e não ter feito uma adubação, para a gente falar aqui das tarefas da horta que nós temos esse mês. Tá aqui no finalzinho do nosso calendário, nós sempre deixamos como um checklist, um lembrete de tudo aquilo que é importante ser feito na horta, para que vocês de repente não esqueçam alguma coisa importante. E aproveitando, né, como eu vou falar de adubação, responder também a questão da Cláudia, que ela deixou nos comentários perguntando justamente isso. Ela tem dificuldades para fazer adubação, né, e conseguir depois obter boas colheitas, tá? A adubação de cobertura, ela é recomendada 60 dias após o plantio. Então, ela é mais focada em plantas que vão ficar maior tempo no canteiro. Plantas que vão ficar 4 meses, 6 meses, 8 meses, né? Essas plantas precisam de um reforço de adubação que vai além daquela adubação que você fez na hora que você plantou, tá? Agora, plantas rápidas, como alface, por exemplo, que uma vez que a gente planta as mudinhas é questão de 30 a 35 dias para a gente colher, ou então as próprias rúculas, né, que às vezes fica pronto mais rápido ainda do que os 30 dias, não tem necessidade de uma adubação de cobertura. E, inclusive, a rúcula a gente consegue fazer 2 plantios com uma única adubação. Aí a próxima plantação, aí a gente tem que reforçar a adubação de novo, tá certo? Nós já temos aqui no canal, eu vou encontrar um vídeo também para deixar, então vai ter 2 cards finais para vocês, um mostrando fazendo essa adubação de cobertura, tá, pessoal? Porque para mim falar aqui agora ia ficar muito corrido, né, ou enrolado para quem não está interessado no tema. Então vai ter um vídeo específico sobre isso para vocês assistirem. E algo que eu quero chamar a atenção nesse nosso calendário de tarefas aí para vocês não esquecerem é ficar atento à irrigação, porque agora vai começar uma época mais fria e as plantas tendem a consumir menos água. Então, gradualmente, conforme vai esfriando, conforme de repente as chuvas aumentam na sua região também, né? Você precisa reduzir a irrigação e esse cuidado precisa ser assim mais intensivo, né, de quem tem irrigação automática, que às vezes deixa lá molhando continuamente e você nem repara, né? Então, fiquem atentos a essa questão. E como a gente sempre faz, nós disponibilizamos a versão gratuita do calendário do mês de maio para vocês baixarem. Fica na descrição do vídeo o link, vai ter lá link para o calendário gratuito, você clica, né, e vai poder baixar o PDF do seu calendário. Mas quem quiser adquirir o calendário para o ano todo, tá?
para poder se planejar aí pelos meses para frente, já saber o que vai poder plantar. Também ter o plano de plantio para vocês poderem elaborar e planejar bem a horta de vocês. Fica o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse link leva para a Hotmart, que é através da onde nós fazemos a comercialização desse calendário. E é uma forma também de vocês apoiarem o nosso trabalho, assim como também apoia o nosso trabalho a galera, né, o pessoal que são os membros do canal, que a gente sempre tem procurado fazer um agradecimento especial aqui, porque vocês nos ajudam bastante também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver sugestões, dicas, dúvidas, deixa nos comentários, tá? Pessoal, quem souber responder também, pode ajudar respondendo aí os colegas. E nós vamos selecionar algumas questões para responder no próximo vídeo do Que Plantar. Esperamos vocês aqui, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!